Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que explora os processos e desafios que envolvem a criatividade. E o episódio de hoje vai falar sobre pudim, filosofia e inovação. Eu juro que essas coisas têm conexão, eu não sou tão maluco assim. E para começar, fingindo que eu sou pelo menos inteligente, Lavoisier dizia que nada se cria, tudo se reaproveita. Tanto que assim, tem até uma brincadeira que a galera fala da sopa de Lavoisier, que é você pegar tudo que tem na sua geladeira, bota ali numa panela com água e vira uma sopa. Você acabou de criar algo novo usando coisas que já existiam, coisas velhas. É sobre isso o episódio de hoje. Já começando pela parte do pudim. E por que eu trouxe esse exemplo, né? Tem uma coisa que eu amo, sim, amo a ponto de ter tatuado na pele, que é pudim. E é sério o negócio da tatuagem. Pudim não é uma coisa nova na vida de ninguém. Pudim é uma sobremesa antiga, tem aí várias versões pelo mundo todo. Ainda assim, tem um camarada que mora em Cuiabá, que ele faz um pudim que custa mais de R$ 150 cada um, vende pra caramba, é sensação no TikTok, no Instagram, bombou durante a pandemia, segue tendo alta demanda. E aí você pergunta, caramba, como que pode, né? Uma sobremesa tão simples, tão antiga como o pudim, surgir como uma coisa de sucesso na internet? Eu tô falando do Marcelo, o arroba dele no Instagram hoje em dia é Marcelo Pudim, né? E aí o pudim do Marcelo já virou uma referência na internet. Por que eu quis trazer essa referência, além de eu gostar muito de pudim e de ser fã do Marcelo? Olha só, pudim é a sobremesa, uma das mais fáceis do mundo de fazer. Você leva nela leite, leite condensado, ovo, baunilha e tá pronto. Assim, tem um preparo ali, né, cloro de açúcar. E vem a primeira questão, que é, você consegue fazer algo que todo mundo já fazia antes, ser diferente, puramente por usar ingredientes de qualidade e ter técnica. Isso vai valer para qualquer área da vida. Se você coloca elementos bons e você tem boas técnicas, você já está criando algo novo, mesmo que seja uma ideia velha, de maneira diferente. E a gente subestima que muitas vezes é mais valioso uma coisa básica ser absurdamente boa do que ela ser muito diferente. Tem loja de pudim aí em tudo que é lugar, principalmente em São Paulo, que vai oferecer todo tipo de sabor que você imaginar. Pudim de pistache, que virou a nova moda, né? Nada de pistache tem gosto de pistache, igual quase nada de morango tem gosto de morango. Vai ter pudim de coco queimado, pudim de não sei o que lá. Mas o Marcelo, ele foca em fazer um doce que é muito simples e ao mesmo tempo muito bom. Esse vem o primeiro ponto quando você está pensando que inovar é algo difícil. Não é tão difícil assim. Bom, não estou dizendo que o trabalho do Marcelo é fácil, mas quando você simplesmente se atenta a colocar muita qualidade, as coisas ficam mais fáceis. Como que a gente faz então para trazer exemplos de inovação sobre coisas velhas em outros temas? Alguns anos atrás eu tive a chance de ver uma palestra do Ryan Holiday. Você provavelmente já viu algum livro dele exposto em prateleiras por aí, né? Você tem o Diário Estoico, Acredite Estou Mentindo, O Ego é Seu Inimigo, O Obstáculo é o Caminho, tem uma porrada de coisa aí. E esse ano eu tive a chance de entrevistar o Ryan Holiday em um evento. Na hora que a gente sentou ali de frente um pro outro, eu falei, né, pô, na sua palestra você comenta que teve um dos últimos álbuns aí da Taylor Swift. Ela basicamente pegou um álbum que já existia e republicou com algumas atualizações nas músicas. E aí eu olhei para ele e falei, pô, você escreve sobre estoicismo, que é uma ideia antiga, uma ideia assim de mais de 2000 anos. Você não considera hoje que você é a Taylor Swift da filosofia? A gente deu umas risadinhas ali, né? Não sei se ele riu por educação ou se é porque ele achou engraçado de fato. Mas o que eu quis trazer ali, né, e que a gente seguiu debatendo na entrevista, é que fazer algo novo não significa começar do zero. Principalmente hoje em dia. A gente está na era da trend de TikTok. Então, sabe-se lá quantos Reels, tweets, stories ou os próprios vídeos de TikTok uma pessoa consome em poucas horas, e juntando isso ao fato de que a nossa memória é bastante curta. Quase ninguém vai lembrar que você ou alguma outra pessoa já se comunicou sobre um determinado assunto de uma determinada maneira em algum momento. Isso te dá muita liberdade para você tentar reviver coisas suas que não funcionaram antes, você reviver ideias antigas que podem até ser de outras pessoas, trazendo de uma maneira mais sua, né? Igual eu comentei do Marcelo. Inclusive, o que eu esqueci de falar do Marcelo é que não é só o pudim que é muito bom.
A maneira como ele comunica sobre o pudim é excelente, ele faz vários memes brincando que ele é arrogante com os clientes. Você tem liberdade para testar fazer coisas novas, assim, o tempo todo, porque o volume de coisas novas que surgem faz com que as suas, acredite, acredite se quiser, é uma coisa positiva, sejam facilmente esquecidas. O seu erro não vai ser massacrado para sempre na internet, né? Portanto, vem o primeiro ponto no caso do Ryan Holiday. Ele recria conteúdo que já existe e que não é só dele. Quase tudo que ele escreve hoje sobre filosofia vai partir de textos que foram criados por Marco Aurélio, por Platão, por Sêneca, séculos atrás. Nada que está ali é 100% novo, só que ele entende como pegar materiais que já existem e contextualizar com a vida moderna. Isso é praticamente um superpoder. E ele faz isso com livros dele também. Ele não é o único autor que faz isso. Tem uma porrada de autor por aí, na verdade as editoras, né? Que republicam um livro que já existe em uma nova versão para ficar mais contextualizado. Às vezes, tudo o que você precisa é simplesmente atualizar o antigo e a coisa nova já renasce. E por que então eu estou falando tanto sobre voltar nas coisas antigas para criar coisas novas? Às vezes, alguém vai te pedir para fazer algo diferente, para fazer algo novo, e a pessoa não está exigindo tanto assim. Ou você tem esse desejo de fazer uma coisa nova, não precisa ser tão novo assim, e você vai sofrer muito se você tenta inovar do zero. Se você tenta, por exemplo, quase tudo o que podia ser criado já foi criado. O que falta hoje é você criar as coisas iguais, só que diferentes. É a mesma coisa, só que de outro jeito. Um filme de comédia é quase sempre igual, mas é feito de outro jeito. O roteiro, às vezes, vai ter palavras diferentes, vai ter um ritmo diferente, embora o enredo seja o mesmo. A gente faz isso tanto quando a gente cria, quando a gente consome, porque nós somos ali praticamente criaturas treinadas pelo hábito. É confortável lembrar de algo que já existe e associar a algo que já existe. Como que eu faço para criar sem sofrer, ainda que eu esteja criando em cima do que já existe, ou eu estou simplesmente criando uma coisa nova? Eu quero criar um texto novo, eu quero inventar uma nova receita de pudim, quero fazer um novo vídeo de YouTube, eu quero fazer um novo podcast, mas, meu Deus do céu, muita gente já tem podcast, todos os podcasts e vídeos de YouTube, textos e blogs do mundo já poderiam existir? Sim, eles só não têm o seu ponto de vista. Portanto, vamos trazer aqui 4 formas de você fazer algo novo sem sofrer muito e sem copiar alguém, ainda que você esteja criando em cima de uma ideia antiga. Primeiro passo, você tem que priorizar o problema a ser resolvido em vez da novidade. Por isso que eu comentei lá antes, lá no comecinho do episódio, a importância do básico bem feito, de você pegar algo simples e entregar muito bem. As pessoas só querem que os problemas delas sejam resolvidos. Aí vamos lá, sua chefe pediu um relatório que vai ser apresentado para não sei quem na empresa e é uma galera que sempre ignora os dados, afinal o PPT é quase tudo igual. Aí você pensou na transição do PPT, pensou na formatação e vai ser ignorado da mesma forma porque você não seguiu uma lógica simples e óbvia, que é se perguntar, tá, por que que esses diretores não prestam atenção? Nesse caso aqui, né? Antes de a gente criar qualquer coisa, a gente precisa escrever hipóteses sobre por que aquilo que já existe não funciona, ou por que aquilo que já existe não atende tão bem quem deseja aquilo, né? Nesse caso, pode ser que os dados não informam nada relevante, pode ser que os dados sejam relevantes, mas eles não são traduzidos de uma maneira atrativa ou contextualizados de uma forma atrativa. Talvez até o design seja bom, mas ninguém sabe contar uma boa história envolvendo aqueles números. A partir daí, você já pode ter 3 hipóteses. Pô, eu estou mostrando os indicadores fracos, o design não ajuda, ou eu não sei explicar a relevância daquela informação. Com meia horinha de YouTube, você já vai encontrar material suficiente de storytelling para aprender ali 2, 3 técnicas que te ajudam a chamar a atenção e construir uma narrativa. E você vai testando um elemento por vez na hora de criar essa nova apresentação, até entender se o verdadeiro problema foi resolvido. Inclusive, está aí um superpoder dentro desse primeiro passo, que é você perguntar para a pessoa por que que o que já existe não funciona, por que que ela quer uma coisa nova, por que que algo deve ser mudado. A gente sofre muito com a criatividade porque pensa muito mais na criação do que na solução.
E pensar na solução é muito mais importante do que pensar simplesmente na inovação. Portanto, esse foi o primeiro passo, que é priorizar o problema a ser resolvido em vez da novidade. Segundo passo, recomendação, dica ou o sinônimo que você preferir. Te falta um banco para roubar. Olha só, tatuador, tatuadora, todo mundo tem pasta de referência. Arquitetos e designer têm lá os favoritos no Pinterest. Os escritores, copywriters, redatores, eles possuem algo que se chama Swipe File, banco de referências, uma pasta onde você salva as suas referências. Por que eu estou falando desse banco para roubar? Porque você e eu, a gente fica confiando pra caramba na nossa memória em vez de um banco de ideias. Então, esse banco para roubar é um banco de ideias, é um arquivo enorme de coisas que nós vimos por aí que já funcionam ou que não funcionaram tão bem, mas que tem uma relação direta com aquilo que a gente faz no dia a dia. Seja lá qual for a sua área de atuação, ignorar boas ideias já existentes é um negócio tão idiota igual você pedir sushi na churrascaria. Pode ter certeza, não vai ser bom. Sempre que você encontra um bom trabalho no seu segmento ou em outro nicho, salva isso. Salva no Pinterest, salva no Google Drive, anota, tira uma foto, bota nos favoritos. E de tempos em tempos você tem que revirar esse arquivo, mas principalmente quando você está com o desafio de solucionar um problema. Porque às vezes a sua memória vai te trair, você não pode depender tanto assim dela, você precisa acessar o seu banco, identificar ali o que talvez funcione para você em um outro momento. Terceira dica, fale em voz alta. Pergunta que eu sempre faço para as pessoas, e até agora eu não tinha reparado que ela pode ser desconfortável, é: você já fez psicanálise? Eu fico brincando que, assim, psicanalista tem o trabalho mais fácil do mundo, porque a pessoa chega lá, ela começa a falar tudo o que aconteceu na semana, e enquanto ela está falando, ela percebe a solução do problema que ela queria trazer para o psicanalista. E além de tudo, 100 anos atrás, eles ainda passavam cocaína para a galera. Ó, a galera do Freud aí, é piada, tá bom? Verbalizar uma ideia, verbalizar um pensamento faz muita diferença. Quanto mais você fala sobre aquilo, mais a sua mente se acostuma com a ideia. Você, inclusive, percebe se uma frase, se um conceito, uma lógica que você quer aplicar está fazendo sentido, simplesmente por falar. Você vai criar mais conexões, você vai sumarizar pensamentos. Sumarizar é uma palavra bonita, né? Você vai identificar lacunas. E principalmente, quando você fala com outras pessoas, que foi o ponto que eu trouxe no episódio passado, você ainda recebe feedback sobre isso. Então, falar em voz alta sobre a sua ideia, sobre a solução que está sendo desenvolvida, é excelente. Inclusive, tem um artigo linkado na descrição do episódio, que você pode ver um estudo sobre quão valioso é expressar-se em voz alta, ainda que seja sozinho. A quarta dica, que pode ser ligeiramente polêmica, é ligue para sua ex. Polêmica é só no título da dica mesmo, né? Para sua ex, para o seu ex. Você não precisa levar isso literalmente. Na verdade, o nome dessa dica era para ser Revire seu passado, mas eu acho que esse fica muito mais legal. Assim como é muito importante ter esse banco de ideias para roubar, faz muita diferença você mexer ali nas suas gavetas de fracassos passados, de sucessos passados. Eu tinha comentado da questão do nada se cria, tudo se reaproveita, né? E aí, até para brincar de inteligente mais uma vez, tem lá a frase do Heráclito que diz que uma pessoa não entra duas vezes no mesmo rio. Eu aposto que se você revirar hoje uma coisa que você fez 5, 6 anos atrás, desde uma receita de pudim, a um texto escrito, a um título de e-mail, você vai encontrar pelo menos uma forma de fazer aquilo melhor do que fez antes. E não custa nada você tentar. Foi isso que a Taylor Swift fez com o álbum dela, foi isso que o Ryan Holiday faz e fez com os livros dele ali. Todo livro pode ser atualizado com novas capas, novas notas do autor, novas observações. Toda palestra pode ser renovada. Para você ter uma ideia, uma das maiores modas, né, do momento é revitalizar roupas que são antigas. Eu gosto sempre de falar sobre uma das pessoas que mais me influenciou na minha carreira, né? Eu falo em público já faz aí 10 anos,
mas de 3 anos para cá eu passei a ter muito contato com a Gi Izquierdo. A Gi é psicóloga, neurocientista e especialista em oratória, especialista em falar em público. Eu já vi a Gi reaproveitar a base de uma mesma palestra 5 vezes. Em todas as 5 vezes eu aprendi algo novo com o que a Gi trouxe. Eu acho que devia ser assim, 50, 60% o mesmo material, talvez até mais, mas como eu comentei no começo do episódio, a nossa memória é ligeiramente curta. A gente é exposto a muita informação o tempo todo. Por que ficar sofrendo para criar uma coisa do zero, quando você pode simplesmente ressignificar aquilo que já existe, seja como receita de pudim, seja como um livro de filosofia, seja como você enxerga a inovação no seu segmento. Te vejo na próxima semana.